Olá pessoal, a gente vai resolver hoje mais um exercício da parte de introdução ao sistema de energia elétrica e hoje iremos resolver o exemplo 1.8 do livro Introdução à Simulador de Potência, Componentes Simétricas, do Oliveira, Schmidt, Kagan e do Roba, certo? Bom, o nosso exemplo 1.8, de acordo com o livro, ele vai abordar para a gente a situação de carga desequilibrada em Y, no qual o centro estrela desse Y aqui para a gente, ou esse centro do nosso Y, ele está isolado, certo? Não tem o neutro, não está ligado de fato ao aterramento do sistema, ao neutro do sistema, certo? E o mesmo vai valer, esse caso aqui, para a carga em triângulo, porque uma vez que eu tenho uma carga em triângulo, a gente vai transformar essa carga para uma estrela, né, ou um Y, e esse centro dessa estrela e desse Y vai ficar isolado. Então, a mesma forma de resolver questões para estrelas isolados serve também para cargas em triângulo. Então, nesse exemplo aqui, o autor disse que nesse exemplo as tensões de linha da carga aqui para a gente são 220 volts, é um sistema trifásico, simétrico, e a sequência de fases aqui para a gente é a sequência de fases direta ABC. Já as impedâncias da carga aqui para a gente são o ZA 10 ohms, o ZB é um 2 mais J10 ohms e o ZC é um menos J10 ohms. Então a gente tem uma carga resistiva com a parcela aqui indutiva e na nossa linha C, nossa fase C, nós temos uma carga que ela é puramente capacitiva. Então o autor pede para calcular qual que é a diferença de potencial entre os centros estrelas desse nosso circuito. A gente vai ver mais à frente uma revisão desse conteúdo. Ele também quer saber quem são as tensões de fase na carga, ou seja, as tensões entre, por exemplo, VA e N', VB, N' e VC, N' aqui para a gente, certo? E por fim, quer saber quem são as correntes que passam na carga aqui para a gente. Então, quem que é essa corrente que circula na fase A, quem que é a corrente que circula para a gente na fase B e quem é a corrente que circula para a gente na fase C. Ok? Bom, relembrando aqui algumas equações importantes para esse nosso circuito. Então, o nosso circuito, que a gente está vendo ali até agora, no exemplo anterior, ele está representando, pode ver, somente as cargas. Então, a gente está olhando somente para essa parte aqui, do Q para frente, certo? Essa parcela aqui. Então, esse sistema aqui, desse lado, para a gente, ele não considera, ou essas impedâncias da linha aqui para a gente são iguais a zero. Então, eu não tenho as impedâncias aqui. É um fio ideal que liga a fonte até a minha carga, ok? Então, isso aqui a gente não tem para esse exemplo aqui em específico, tá? E a tensão da letra A que o autor quer, ele quer saber qual a diferença de potencial entre os centro estrelas. Então, para esse caso aqui, a equação que rege essas tensões em função somente de valores de tensão de fase que eu sei, né, do sistema e das características do sistema, a gente vai usar essa equação aqui para a gente, no qual ele fala que a diferença de potencial entre esse ponto e esse aqui, né, ou esse ponto e esse, ele é igual a menos uma admitância da fase A vezes a tensão entre a carga e o neutro para a gente, aterrado aqui para a gente. Então, vem a linha N, mais uma admitância B, vezes para uma tensão de fase neutro na carga para a fase B, o mesmo para a fase C, e na parte de baixo nós temos o somatório de admitâncias, certo? Quem são essas admitâncias aqui para a gente? Essas admitâncias, a gente vai trabalhar nesse nosso exemplo aqui, elas vêm, primeiramente, de uma impedância total do circuito, que é a impedância da carga mais a impedância da linha. No nosso caso aqui, nós não temos essa impedância da linha. Então, a nossa impedância total se resume somente às impedâncias da própria carga. E aí, essa impedância aqui, quando a gente joga na equação para calcular as correntes
de cada trecho aqui, fica a tensão VAN, que aqui no caso é a tensão da fonte em relação ao neutro dele, mais a tensão do ponto aqui do nosso centro estrela isolado, né, em relação ao neutro, fica 1 sobre ZAT, certo? Então 1 sobre ZAT vai ser a nossa impedância da fase A, YBT da fase B e YC da fase T. Então essa aqui vai ser a nossa impedância que a gente vai utilizar nessa equação aqui para a gente. Tranquilo? Então já avançando e aí fazendo a nossa questão, então ele quer saber quem que é a diferença de potencial entre os centros estrelas. Bom, o livro, deixa eu voltar aqui, ele traz a abordagem sendo, né, o VN e N'. Então se a gente fizer aquela representação de tensão para a gente, a tensão que a gente vai enxergar, ela vai ser positiva nesse ponto e negativa nesse ponto aqui, certo? Enquanto que aqui para a gente, o nosso potencial aqui para a gente é V mais e V menos aqui, certo? Então, com essa relação aqui para a gente vai fazer o seguinte, eu tenho que, uma vez que a equação é essa aqui, então vamos reescrever aqui a equação, então Vn, N' para a gente, ele vai ser igual a menos a admitância A vezes a tensão A, N para a gente, no caso aqui é o A', certo? Vou colocar isso aqui tudo no parênteses, né? Mais um YB vezes um VB' N, mais um YC vezes um CN' N, isso aqui tudo sobre YA mais YB mais YC para a gente. Pode ver que a equação é a mesma desse lado aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Quem são as tensões aqui VA', N, VB' N, VC' N? Bom, no enunciado da questão, ele falou, o autor, que a tensão de linha para a gente é 220 volts. Então, tensão de linha é a tensão entre duas fases aqui para a gente. Nessa equação é a tensão de fase para a gente. Então, esse nosso VA', ele vai ser o 220, como é um sistema que está equilibrado, ele é simétrico, né, melhor falando, da fonte, ele é 220 volts com o ângulo zero, uma vez que a sequência de fase é sequência ABC, sobre raiz de 3 aqui para a gente. Se a gente calcular, vai dar algo muito próximo de 127 com o ângulo zero. Já que é simétrico o nosso sistema, a gente vai assumir então que o VB' N vai ser igual ao mesmo 127 volts aqui para a gente, agora ele sendo com menos 120 graus, certo, volts, e o VC'N vai ser para a gente o mesmo 127, agora mais 120 graus. Então eu tenho essas três tensões aqui agora que vão compor essa nossa equação ali de cima, certo? Lembrando, isso só está sendo válido, né, esse V, a linha aqui, porque a tensão para a gente aqui é a mesma daqui, que eu não estou considerando essa impedância aqui para a gente, porque foi o único valor que eu tive, certo? Bom, o outro dado que eu preciso para resolver essa equação são as admitâncias. Então a minha admitância A aqui para a gente vai ser 1 sobre a nossa impedância da nossa linha A, essa carga A. A admitância de B vai ser 1 sobre o nosso ZB. E a da fase C vai ser 1 sobre ZC. Então aqui, para a gente, vai ficar, o ZA ele é uma carga puramente resistiva, fica 1 sobre 10, então vai ser 0,1 com o ângulo zero. Aqui para a gente, isso aqui como é admitância é dado em Siemens, certo? Para a carga B, ela é igual a 2 mais um J10 aqui para a gente. Isso, calculando e já invertendo, vai dar um 0,098 e o ângulo aqui para a gente vai ser menos 78,7 graus Siemens. Por fim, o ZC, ele é 1 sobre menos J10. Então isso aqui para a gente fica sendo 0,1 com o ângulo de 90 graus aqui para a gente. Isso também em Siemens. Certo? Bom, sei quem são as admitâncias, sei quem são as tensões, agora vou para o cálculo
de Vn, N'. Então, o nosso Vn, está até aqui o fasor para ele, né? N', ele vai ser igual a 1 menos, certo? Não pode esquecer esse menos aqui. Ele multiplica todo mundo, o resultado, né? Então, ele vai ser o 0,1 com o ângulo 0, vezes a tensão, fiz errado aqui, de 127 volts com ângulo 0, mais, agora, a admitância B, 0,098 com menos 78,7 vezes 127 com menos 120, vai ficar apertado aqui, vou tentar colocar certinho. Então, 0,1 com o ângulo 90 vezes, vou colocar aqui só o VC'N para não ficar muito apertado, certo? Então, a admitância C e a tensão VC', C'N aqui para gente, tranquilo? Isso aqui é uma fração e na parte de baixo somam-se as admitâncias. Então, vai ser 0,1 com ângulo 0, mais o 0,098 com menos 78,7, mais o nosso 0,1 com ângulo 90. Tranquilo? Calculando isso aqui tudo, e recomendo que vocês tenham uma calculadora capaz de fazer esses cálculos diretamente, tá? Senão vai dar muito trabalho fazer um cálculo que na teoria é bem tranquilo de fazer quando você usa a ferramenta correta. Esse valor aqui para a gente vai dar 86,9 e o nosso ângulo aqui ele é o 11,3 graus. Como isso aqui é tensão, isso aqui para a gente vai ser um valor de volts. Ok? Então a gente tem esse resultado para a nossa letra A. Na letra B, voltando aqui, ele quer saber quem são as tensões de fase na carga. Então, as tensões de fase na carga para a gente são o VAN', certo? Que, olhando para esse exemplo aqui, né? É o VBN', certo? E o VCN' para a gente. Só tomar um cuidado aqui, deixa eu só apontar um negócio aqui importante, só para não... Isso. Para o nosso caso aqui, né? Eu chamei aqui de tensão VA', mas para o nosso caso aqui, que é para essa situação, o VA, o nosso ponto A', ele é o mesmo ponto A. O ponto B' é o mesmo ponto B e o ponto C' é o mesmo ponto C. Tá? Lembrando essa questão dessa figura aqui, que eu não tenho mais essas impedâncias da linha aqui para gente. Certo? Só reforçando caso alguém possa depois se confundir por eu ter adotado essa nomenclatura aqui. Tranquilo? Então, na letra B, ele quer saber quem são as equações das nossas correntes. Certo? Desculpa, as tensões de fase na carga. A corrente é a letra C. As tensões de fase na carga, então, para a nossa letra A, por exemplo, ali, o nosso VAN', que é a tensão nesse camarada aqui para a gente, o valor dele para a gente, se a gente olhar para esse circuito, nós tínhamos, vou fazer aqui um neutro invisível, aqui para a gente. Deixa eu colocar aqui, certo? Então, nesse nosso sentido aqui, eu tenho que essa tensão VAN, aqui para a gente, ela é igual à tensão aqui para a gente, VAN', certo? Que é a minha variável de interesse, mais uma tensão VN', N aqui para a gente. Como se fosse uma queda de tensão desse ponto para esse aqui. No caso, meu ponto N aqui para a gente. Certo? Então, é esse sentido aqui. Então, o nosso VAN', ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a nossa tensão da fonte, nosso VAN, menos o nosso VN', N para a gente. Ok? Bom, esse cara aqui, nós não temos diretamente o valor dele. Nós temos o valor de V
9,4 com o ângulo de menos 155,5 amperes. E a letra C daria para a gente um 12,89, né? Então vai ser um 12,9 com o ângulo de 170,3 graus aqui, certo? Uma outra forma de fazer isso aqui, fazer para a letra A, por exemplo, né? Outra forma, deixa eu colocar aqui, né? Outra forma, é que nós temos também as admitâncias de cada uma das nossos valores de impedância. A gente calculou, deixa eu voltar para cá, nesse ponto aqui. Então a gente pode fazer o seguinte também. O nosso valor de A, ele vai ser igual ao valor de VA N' vezes a admitância da fase A. E o mesmo a gente faria para as demais correntes das demais fases. Certo? Bom, a questão era essa. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, era só colocar nos comentários aí que eu respondo assim que eu receber. Tranquilo? Um abraço e até o próximo vídeo.